Medo. Qual foi a última vez que você sentiu medo? Não, não. Isso foi um susto. Eu disse medo. Medo mesmo. Aquele calafrio que faz sua respiração ficar rápida, deixa o coração acelerado ou te deixa tremendo. Medo genuíno. Hoje vamos explorar um pouquinho sobre o que é o medo. Para quem não me conhece, meu nome é Tarek, e para quem já me conhece, meu nome continua sendo Tarek. Cada um de nós tem uma relação única com o medo. Faz parte de ser humano. Alguns de nós têm fobias e sentimos medo de coisas como altura ou baratas. Nos primórdios da humanidade, saber quando ter medo aumentou nossas chances de sobrevivência. Se a gente estivesse em perigo, a gente podia ou fugir ou nos defender. Isso é conhecido como a resposta de luta ou fuga, que a gente ainda tem até hoje. Mas claro, no mundo moderno, novos medos surgiram para a gente aprender a lidar com eles. Como, por exemplo, o medo de doenças, violência e de morte. Mas também temos medo de outras coisas, como o abandono, fracasso, mudança e até mesmo passar vergonha. Você com certeza se lembra de um momento em que estava esperando ansiosamente o resultado de uma prova final, de uma matéria que você nunca realmente tinha entendido. Você segue lá o dia normalmente, mas no fundo fica lá com aquela sensação incômoda, uma voz sussurrando no seu ouvido. Você vai falhar, você é uma vergonha, você é um fracasso. Mas aí finalmente você recebe o resultado. Independente de qual ele seja, você sente um alívio instantâneo. Isso daí também é um medo, ansiedade, que, assim como tudo na vida, se for em excesso, pode te prejudicar. Existem muitos tipos de medo. A gente dá nomes diferentes a eles para tentar esconder a verdadeira natureza deles. Chamamos de ansiedade, estresse, preocupação, mas no fundo tudo isso é medo puro. Do ponto de vista fisiológico, o medo de um perigo imediato e o estresse prolongado são causados pelos mesmos hormônios, adrenalina e cortisol. Eles nos dão esse impulso de energia para enfrentar uma ameaça, seja ela qual for. Mas quando eles ficam ativos muito tempo no nosso corpo, eles começam a afetar nossa saúde negativamente. E é claro, por trás desses medos tem uma verdade muito simples. Todos eles são ensinados. Sim, pensa só. Quando a gente é criança, a gente acha que somos imortais, se jogando de qualquer lugar, pulando de lugares altos, querendo botar a mão em qualquer coisa. Mas depois a gente aprende, a gente entende sobre a nossa mortalidade. E o medo continua ali a crescer, literalmente como um mecanismo de defesa. E você passa então a ser mais cauteloso às coisas ao seu redor. Mas claro, alguns medos, eles não são ensinados, eles já estão tão introduzidos no nosso cérebro que é algo instintivo senti-los. Você já deve ter ouvido falar do Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é um conceito da robótica e da animação que basicamente descreve a sensação de desconforto ou repulsa que a gente sente ao interagir com certos robôs ou vendo algumas animações e personagens virtuais que parecem quase humanos, mas não completamente. Esse termo foi criado pelo roboticista japonês Masahiro Mori
em 1970. Ele observou que, à medida que os robôs e esses personagens virtuais eles se tornavam mais realistas, a empatia e a conexão emocional que as pessoas sentiam com eles aumentavam. Porém, quando a semelhança com os humanos atingia um certo ponto, ali um ponto quase que perfeito, porém nem tanto, essa empatia caía drasticamente, gerando então essa sensação de estranheza ou repulsa. Esse vale no gráfico seria então o vale da estranheza. Mas por que isso acontece? Bom, a teoria, sugere que o vale da estranheza ele está relacionado à nossa capacidade humana de reconhecer padrões, Nós humanos somos muito bons em reconhecer padrões. E quando algo parece quase humano, mas não é completamente, nosso cérebro detecta então essas inconsistências na imagem. Interpreta como se fosse uma ameaça, como se fosse algo errado, gerando então esse desconforto. Esse fenômeno pode estar diretamente ligado a mecanismos evolutivos de sobrevivência, que nos fazem então desconfiar de coisas que parecem humanas, mas não são. Isso então levanta uma questão. Será que antigamente, nas eras pré-históricas, existiam então predadores que tentavam imitar seres humanos para nos atrair, sejam por sons ou simplesmente seres que pareciam humanos, mas não são? Mas ainda assim, você pode notar que alguns filmes de terror se aproveitam justamente do Vale da Estranheza para deixar o filme mais assustador ainda. Filmes como Smile, Vivarium e Império dos Sonhos. Mas claro, também tem filmes que não são de terror, mas por causa da animação a gente sente um leve desconforto, justamente por causa do Vale da Estranheza. E não é proposital, isso apenas acontece justamente por causa da animação. Filmes tipo Ex Machina e O Expresso Polar. Esse daqui é um bagulho bizarro. E olha que é filme pra criança essa porra. Mas peraí, você com certeza já encontrou alguém que não tem medo de nada. Bom, eu te garanto que de alguma coisa essa pessoa tem medo. Só não aparenta ter. E sim, tem pessoas que têm mais medo do que algumas coisas do que outras. Afinal, tudo que eu falei sobre medo é justamente pode ser controlado, justamente por ser um instinto primitivo. E como seres racionais, a gente consegue controlar esses instintos primitivos, até certo ponto, claro. No geral, todo medo cresce a partir de uma certa insegurança sobre algo. Você tem medo do escuro porque não sabe o que pode ter no escuro. Você tem medo de aliens porque não sabe do que eles são capazes de fazer. No fundo, o medo mais inerente do ser humano é o medo do desconhecido. Pensa comigo. Você provavelmente já ouviu falar em alguma fobia que você viu e falou: caralho, mas nem faz sentido eu ter medo disso. E bom, sim, tem algumas fobias que são bem nada a ver, digamos assim. Enquanto tem outras mais compreensíveis de ter. Mas, se parar para pensar, todas elas são derivadas justamente desse medo do desconhecido, de uma ignorância sobre certo assunto. Tipo a talassofobia, que é basicamente o medo de águas profundas, tipo lagos e oceanos. Geralmente, quem tem essa fobia tem medo de que um bicho chegue por baixo da água e ataque ou algo do tipo. E não, eu não tô falando das pessoas que têm medo de que uma cobra saia da privada enquanto você está cagando. Mas enfim, a maioria dos grandes animais marinhos, eles não são encontrados perto da superfície e nem teriam um tanto interesse assim em humanos. Mas tudo isso para falar que, bom, o medo ele não precisa ser um inimigo. A ansiedade de não realizar nada nos motiva a crescer. Sem medo, não haveria progresso, nem grandes descobertas. Se não sentíssemos medo, nossas vidas seriam monótonas. Não haveria emoção em uma montanha russa ou em um filme de terror.
Por isso, não tenha vergonha de ter medo. Ele faz parte de você. Use-o como aliado. E por hoje é só. Adiós. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. Isso sim que dá medo.